ó, tá entrando. Ainda não ficou, agora sim. Tá, vamos ver se a gente consegue, então, aqui, ó. Vamos começar com a nossa apostila, que diz assim, ela aqui está iniciando com um princípio, né, um dos nossos princípios de Yama e Niyama, né, da neo-humanista, que fala sobre a rimsa, que é não ferir ou magoar outro ser com pensamento, palavra ou ação. O que a gente sempre fala, né, nas nossas aulas, sempre falou, que a gente cuidar com aquilo que a gente fala, né, a forma como a gente fala com as pessoas, e também os nossos pensamentos, as nossas atitudes também, né, para não magoar uma outra pessoa. Às vezes a gente diz alguma coisa, faz uma piadinha, bota um apelido, achando que não está fazendo nada de mal, mas a gente pode estar magoando uma pessoa sim, né? Então, ter muito cuidado com isso, e não ferir de forma nenhuma, né, a outra pessoa. Tentar falar as coisas, a gente pode até dizer algumas coisas que não gosta, ou conversar sobre algumas atitudes dessa pessoa, mas de forma que a gente não magoe, que a gente não faça nenhum mal, assim, né? Porque às vezes a gente vai falar e pode machucar uma pessoa, né? Então, lembrar sempre desse princípio, tá? Não ferir, cuidado com aquelas piadinhas, né? Com aqueles apelidinhos que podem machucar e magoar muito um colega, um amigo, enfim, qualquer pessoa, tá? Galera, só para a gente iniciar a nossa apostila aqui tem as instruções, e nós vamos começar então, ó, com a nossa aula de hoje, que a gente vai repassar os nossos sinais de pontuação, relembrar que a gente já vem aprendendo, né? Vocês já sabem algumas coisas do quarto ano, terceiro ano, mas nós vamos relembrar os sinais de pontuação. Então, era para separar o caderno, o dicionário, quem tiver, né? E a gente vai, então, trabalhar com esse textinho, que é a herança. Alguém gostaria de ler para nós? Alguém quer ler? Não? Eu vou fazer a leitura, então. Todo mundo está me ouvindo? E vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou começar com a leitura, tá? Que diz assim: a herança. Um homem rico, muito doente, resolveu deixar uma carta. Pediu papel e caneta e escreveu: deixo meus bens à irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas antes de pontuar, vocês viram que ele escreveu, não tem nada de pontuação, né? Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem ele deixou a sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Então, neste mesmo dia, todos foram chamados para decidir esse impasse. O sobrinho, então, pontuou da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Não dou aos pobres. Já a irmã pontuou da seguinte maneira: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro fez a seguinte pontuação, que julgou ser a correta, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E um representante dos pobres fez a sua versão. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Como não se entrou em acordo, o caso foi para o tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Esse texto foi um texto adaptado, tá, de Amário Ventura e Roberto Augusto Leite. Então, trabalhando um pouquinho com o texto, nós vamos agora, né, que eu pedi para vocês, primeiramente nós vamos trabalhar um pouquinho com esse texto e depois a gente vai partir para a parte da pontuação, tá?
Quantos personagens estão disputando a herança? Alguém quer me responder? 4. 4 personagens. Muito bem. Deixa eu só pegar minha folhinha aqui, gente. Tá. Que tipo de texto é esse? Que tipo de texto é esse, gente? É uma poesia, é um texto poético, é um texto narrativo, é um texto informativo? Que texto é esse? Pessoal? Todo mundo me ouvindo? É um texto Nativo? narrativo. Está narrando, está contando alguma coisa, né? Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram a esse texto? O que aconteceu de diferente? Vocês viram que teve várias pontuações ali, né? O que aconteceu com isso? Quais as diferenças que essas pontuações trouxeram? Cada pessoa entendeu diferente. Sim, tá, mas e o que isso aconteceu? Cada pessoa entendeu diferente, ela pontuou de maneira que a interpretação, né, fosse diferente. Então, o que aconteceu? Tiveram várias interpretações, né, diferentes. Claro, como a Fernanda disse, cada um pontuou diferente, de acordo com aquilo que eles achavam, né, que ia ficar melhor para eles. Então, assim, ó, muda o que acontece, a diferença dessas pontuações trouxeram para o texto diferentes interpretações, né? Porque de acordo com cada pontuação foi interpretado de maneira diferente, né? Ficou claro que a herança ficaria com os 4 concorrentes, né? De acordo com a pontuação que cada um colocou. Isso? Vocês estão anotando, gente, as respostas? Sim, mas não tá cabendo muito bem a minha resposta. Sim. Como assim? Tá, mas não precisa colocar aí, pode eu responder no caderno. Se não tiver espaço, e não precisa colocar tudo, né? É porque, assim, ó, as diferentes pontuações. Oi? Facilitou muito. O que facilitou, meu amor? No caderno? Sim, bota no caderno. Sim, Tá. Os sinais de pontuação são diferentes? Sim ou não, gente? Os sinais de pontuação que existem. Tá, e por que eles são diferentes como? Eles começam sendo diferentes porque pelo tipo, né? Tanto no desenho, tanto na forma deles, quanto no significado, né, pessoal? Galera, todo mundo entendeu o que a gente tem que ir fazendo, respondendo e fazendo junto? Vocês estão conseguindo fazer? Sim ou não? Tá. É porque eu pergunto, vocês não estão me respondendo, eu não sei. Tu não está conseguindo, Lívia? O que que tá... Tá, mas me fala o que que tu não está conseguindo. Vou tentar escrever aqui, então, para facilitar. Ó. Eu não sei se eu vou ter o espaço aqui, porque vai desconfigurar, eu acho. Quantos personagens estão disputando a herança? 4 personagens, ó. 4 personagens. Vamos escrever para ver se facilita. A resposta eu não vou colocar completa, tá, gente? Porque tem pouco espaço, mas eu acho que vai desconfigurar aqui. Mas eu vou tentar botar, depois eu passo lá para baixo. Vamos ver aqui. Vamos completar, então. Aproveita para ir escrevendo. Estão disputando a herança. Vou dar espaço aqui que ficou. 4 personagens.
Vou botar em outra cor aqui. Que tipo de texto é esse? Essas respostas a gente já tinha dado, por isso que eu estou seguindo em frente, tá? Que tipo de texto é esse? Esse texto é narrativo. Deu até aí? Sim. Ah. Estou seguindo aqui. Qual a diferença que as diversas pontuações trouxeram para o texto? As diversas pontuações aplicadas ao texto trouxeram, eu escrevi aqui, trouxeram interpretações diferentes, diferentes ao que estava escrito. Sora, dá para botar a cor de alguma cor que não dá para identificar. Gente, assim que eu terminar, eu tô colocando, ó, só tem que esperar um pouquinho, tá? Prof, coloca e eu já coloco outra cor, ó, tá? É que eu só consigo fazer assim. Só esperar um pouquinho que eu já coloco, tá? Eu digito e coloco, tá? É que eu não consigo, não dá para mim, eu não consigo fazer as duas coisas, senão vai junto, ela vai sair fora tudo aqui, aí para não dar problema eu faço assim, que é melhor, tá bom? Os sinais de pontuação são diferentes? Sim, são diferentes. Tanto no seu desenho, né? Opa, o som saiu errado ali. São diferentes, tanto no seu desenho, tanto em seu desenho, quanto no significado e na função, né? Alguém está entrando, só um pouquinho, gente. Vou ter que sair daqui. Não? Alguém entrou, mas não estou vendo a telinha para permitir a entrada aqui. Tanto em seu desenho. Aqui, só um pouquinho, pessoal. Tá. Tanto em seu desenho, quanto no seu significado e função. Eles são diferentes, né? Tanto na forma, cada um tem a sua forma, o seu desenho de ponto, no significado, né? No que e na sua função. Agora, essa aqui eu não vou responder porque é uma resposta pessoal, né? Cada um tem que ter a sua. Qual a sua opinião sobre a atitude do juiz? O juiz teve uma atitude e resolveu, né? Porque o caso foi para o juiz, porque não chegavam a uma solução. O que vocês acham? Na opinião de vocês, qual a atitude do juiz? Hein, pessoal? Agora cada um tem a sua resposta pessoal aí. Eu achei que foi boa. Tá, e por que tu achou que foi boa? Porque eu não sei, eu só achei que foi boa. Eu também achei. Eu achei por causa que os pobres precisam mais dos bens do que os outros. Ah, e tu achou que ele tomou uma atitude pensando em quem precisava mais. Isso, Fernanda? Sim. Tá. Pois é, quando a gente tem uma opinião, a gente tem... Oi? A gente tem... Oi, querida. Tudo bom, Manu? Tudo. Tá, pessoal. Mais alguém quer dar a sua opinião? Não? Então, agora a gente vai parar um pouquinho aqui com a apostila
E eu vou mostrar de novo ali, ó, os textos que cada um colocou, e depois eu vou mostrar um PowerPoint de pontuação e um videozinho da pontuação, porque a próxima a gente tem que identificar o ponto e dar, né? Então, nós vamos lembrar um pouquinho cada um. A nossa próxima atividade é dizer o nome dos seguintes sinais de pontuação, né? E depois também tem como a gente pontuaria esse texto, um novo textinho que tem ali. Então, assim, ó, para a gente fazer essa parte, eu trouxe aqui primeiro esse PowerPoint aqui que eu vou lembrar os pontos e depois eu vou mostrar um videozinho. Todo mundo consegue ver? Sim? Sim. Tá. Então, ali, ó. Sim. Tá. Certo. Eu vou mostrando, então, sinais de pontuação, tá? A gente vai relembrar o ponto final, que indica o fim de uma frase. Ali tem um exemplo. A estrela brilha no céu. O ponto de exclamação, que é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. E o exemplo ali embaixo, que belo sapato. Depois tem o de interrogação, que são, né, esses primeiros são os mais que a gente conhece, né, bem mais, assim, é mais tranquilo de identificar. Interrogação, que indica uma pergunta, aí ali tem várias, né, o que, onde, por quê, quem, quando, como. E uma outra pergunta, né, em frase, qual o seu nome? Aí temos também o travessão, que indica a fala de alguém em um diálogo. Então, ali diz, a professora falou, crianças, abram o livro na página 12. Ali no início, ó, tem o travessão, então. A vírgula, que indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências também. Mamãe comprou muitas frutas, laranja, vírgula, mamão, vírgula, uva. E aí tem as reticências ali, que a gente vai ver depois. Os 2 pontos, que indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Naquela primeira ali a gente viu, naquela anterior ali a gente já viu o uso dos 2 pontos. Hoje eu trouxe no meu estojo, ó, 2 pontos. Lápis, borracha e apontador. Tá? Então, antes de eu enumerar, ó, eu coloco os 2 pontos quando eu estou, né, tenho uma frase, vou fazer uma enumeração, é um dos exemplos, tá? Depois a gente tem o ponto e vírgula, que é uma pausa maior do que a vírgula, tá? Mas não é o fim da frase, ela é uma pausa maior, mas não é o fim da frase, né? Porque o final sempre é o ponto final. Então, Mariane foi ao parque, Ricardo ao cinema. Aí a gente dá uma pausa maior. A Mariane foi ao parque, Ricardo ao cinema. Aí a vírgulazinha aqui do Ricardo, que é uma vírgula, só a vírgula, não é uma pausa tão grande quanto o ponto e vírgula, né? E aí, então, a gente tem, a vírgula eu passei, eu acho, né? Pulei a vírgula? Não. Tá. Temos as aspas, depois, que indica a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém falou, né? Pensou ou falou. A secretária avisou, matrículas reabertas a partir de hoje. Então, também para chamar a atenção, né, de alguma coisa assim que seja bem importante, né, no caso aqui, um aviso, né, importante, coloca entre aspas. E as reticências, que são os pontinhos, aqueles ali, ó, para representar um pensamento que não terminamos de falar, tá? Que não foi, a ideia não se completa ali, tem outras possibilidades, mas, né, então, usa-se reticências. Comprei várias coisas, abacaxi, morango, milho, pimenta e outras tantas coisas que a gente não precisa enumerar, né, citar, coloca-se, então,
as reticências, tá? Que indica que não acabou aí, que segue, certo, pessoal? Lembrando, então, esses pontinhos, as pontuações, eu trouxe mais um aqui, uma historinha, tá? Para a gente lembrar de novo e ter mais uma ideia para colocar lá, porque a gente tem que completar lá o significado de cada um e a função, tá? Mas, de repente, a gente deixa para o finalzinho, pode ser? Para a gente começar a fazer? Sim. Ou querem ver agora? Querem ver agora? Pode ser. Pode ser agora. Tá, esse é um videozinho, ele não tem som, tá? Gente, só importante, ele não tem som, tá? É só o vídeo, é um videozinho que tem no YouTube, mas ele não tem som. Então, eu vou lendo para vocês vão lendo ali, tá? Ele vai passando, dá para... Não tem som, então ninguém vai ouvir, só vamos ver, tá? Então, pontos de vista, uma historinha dos sinais de pontuação. Até não sei, ó, a última que eu vi não tinha som, vamos ver se eu consigo aqui, não saía o som, na verdade. Deixa eu ocultar essa parte aqui, vamos ver. Professora, Oi. vai ver é porque tu deixou a apresentação mutada, daí não tá o som que tá passando na tua tela. Não, eu já tinha o vídeo e ele não tem som, tá? Ele já não tem mesmo. Não aparece nem para mim. Então, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Então, ali estão vários pontos, ó. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ele demora um pouquinho. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra. Antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria. Os sinais de pontuação estavam quietos. Voltou lá para o início, gente. Só um pouquinho. Ó, ele botou aqui como seria. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, vírgula, quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. Ali, ó, aparece alguns ali. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. Não sei se vocês estão observando as pontuações ali. O mesmo digo eu, comentou os 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão. Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou, disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou.
Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Se vocês observarem, tem várias vezes aparece o travessão, né? Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os dois, disse o ponto e vírgula. E aí eu entro. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Tá, gente? Então, assim, ó, o que eles colocam ali foi o que a gente viu, né? A gente viu só mais, quer dizer, a vírgula foi colocada, mas a pontuação também apareceram no textinho ali que a gente viu. Ou se a gente colocar em diferentes posições, né, em diferentes lugares, ou trocar a pontuação, ela vai ter outro sentido. Eles falam ali a pontuação errada. Errada de acordo com o sentido que a gente quer dar, né? Então, assim, ó, como a gente viu no nosso texto, pode mudar totalmente o sentido, né? Vocês viram que ali os quatro concorrentes à herança, eles foram pontuando de acordo com o que eles queriam de melhor para eles, né? Então, claro, eles foram mudando, como ele não tinha deixado o texto pontuado, se ele tivesse deixado o texto pontuado, tivesse dado tempo para ele pontuar, ele teria pontuado o texto e aí não ficaria dúvidas, né? Mas como ele não pontuou, cada um daqueles que tinha interesse na herança pontuou de acordo com o que ficaria melhor para ele, né? Então, mudou a posição dos pontos, da pontuação, trocou um ponto por o outro, e o mesmo texto tomou sentidos diferentes, né? Deu para observar ali. Então, agora, a gente vai tentar, e vou dar um tempinho para vocês vão tentar ali na nossa apostila, ó, colocar aqui, ó, gente, diga o nome dos seguintes sinais de pontuação e qual a função de cada um. Alguém está com o microfone ativado, gente, tem um barulhinho. E qual a função de cada um, tá? Então, eu vou dar um tempinho para a gente dizer, em seguida a gente corrige. Nós vamos passar um pouquinho, se quem não puder, só me avisar, passar um pouquinho do horário, que a gente entrou um pouquinho depois, tá, pessoal? O link não estava, para quem chegou agora, ou entrou depois, o link não estava, ninguém estava conseguindo acessar, a prof teve que gerar um novo link, mandar outro, e aí atrasamos um pouquinho. Então, a gente vai passar uns minutinhos, tá? Vamos tentando fazer esse, e depois teria mais o outro, né? Que eu vou explicar também, a gente vai fazendo, eu vou dar um tempinho, vão fazendo aí, tá? Eu vou até tirar aqui. Todo mundo tenta fazer e a gente vai corrigir depois, certo? Deu para ficar um pouquinho mais claro olhando os videozinhos ali, e aí se precisar a gente retoma lá, tá? No nosso PowerPoint, que tem também a explicação ali. Vamos tentando fazer, dou um tempinho, a gente logo corrige juntos. Manu, tu conseguiu acompanhar esse pedacinho aí, Manuela, que entrou depois? Sim? Oi, senhora. Tu conseguiu acompanhar esse pedacinho agora, depois? Aham. Dos pontos, Sim? né? Eu acho legal a história. Tá, tu conseguiu, tá com a apostila ali, né?
Não, será que eu tô fora de casa, né, pra não perder a aula? Eu tô só assistindo